Black Clover, aquela obra que a gente ama e odeia. Por quê? Episódio de número 80, de longe o melhor da obra. Foi um episódio muito especial, focou na relação de dois Kyodais. Então a gente se apaixonou pelo final, principalmente, que a gente reviu. E o que acontece? Veio o episódio número 81, o episódio que a gente ficou fantástico, tipo, genial. Foi um episódio que manteve o clima do episódio passado. A gente vê o protagonista, digamos que enfrentando um vice-capitão poderoso, infligindo o ego dele. E daí a gente espera que no próximo episódio, o 82, esse desfecho aconteça. E o que Black Clover faz com a gente? Sim, nos dá de presente um episódio especial filler. Como não amar Black Clover, não é mesmo? Tipo, é difícil defender, mas também Black Clover tem esses motivos para fazer um episódio especial. Então, ao longo do vídeo eu vou falar. Então, olá jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre Black Clover. Dessa vez vamos falar sobre o que aconteceu no episódio 81, porque foi um episódio que manteve o clima. Ele foi tão bom quanto o episódio de número 80, eu acho que o foco sendo protagonista, digamos, em querer defender o companheiro, foi legal. Então tem muita coisa até pra falar nesse vídeo, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas espero que você veja esse vídeo e que você goste. Para todo caso, vamos falar então já começando sobre esse motivo, porque Black Clover vai colocar um episódio especial na semana que vem, e ainda mais porque vai ser um filler. Então, eu quero deixar já bem claro, tenha fé, tenha esperança que serão só uma semana, porque pode ser que eles me inventem de fazer 2 semanas de episódio filler. Não se esqueça que quando o Black Clover tá muito bom, tá tipo bem empolgante, ele sempre vem com essas jogadinhas de 2 semanas de filler. Então a minha esperança é que eles só façam semana que vem esse filler e depois já vem o desfecho. Mas para todo caso, eu vou falar no vídeo o que eu gostei do episódio, como que o episódio foi, porque focou em passado de personagem importante, focou na luta um pouco do Asta contra o Urangrus, esse começo, então tem bastante coisa pra gente falar, e o motivo do Urangrus estar tão agressivo, isso é importante de falar. Então, para todo caso, vamos começar logo esse vídeo já falando do motivo de ser semana que vem filler ou episódio especial, como você preferir chamar. Eu acredito que é a minha intuição, então não acredite 100%, mas você pode dizer se você concorda ou não. Então, por que seria filler, Haru? Há duas, como eu posso dizer, pontos de vista que eu tenho sobre isso. O primeiro ponto de vista é meio óbvio, que é para o mangá ganhar tempo. Isso não é brincadeira, porque muitas obras às vezes têm que apelar para episódios especiais, episódios fillers, para dar tempo para a obra original, no caso o mangá, ter, digamos, um tempo para ir lançando mais capítulos, mais arcos. E o que acontece é que Black Clover tá, tipo, entrando no clímax do Royal Shiken, porque, querendo ou não, já começou a semifinal. Já está Asta versus o Urangrus. O Rei Mago decretou a semifinal, que não era para acontecer ainda nesse episódio. E acontece que ele decidiu, vai ser esse o combate. Então vemos que há esse ponto de vista. A gente também tá muito empolgado com isso, a gente tá com a hype muito alta. E acontece que todo anime tem aquele momento de altas e baixas. Então se a gente for muito com sede ao pote, Black Clover pode ser que tenha um episódio que não seja tão bom e muitas pessoas não fiquem com aquela hype que estão desde o episódio 80. Então há esse ponto de vista também. O primeiro é para que a obra original ganhe tempo, eles vão inventar 2 semanas ou uma de filler, para que o anime tenha mais calma, e o segundo é para que os fãs se acalmem e não fiquem tão loucos querendo o desfecho disso. Mas isso é só minha opinião. Se você tem a sua opinião, diga nos comentários. Para todo caso, eu já falei sobre esse ponto de vista, sobre isso que eu queria dizer sobre o motivo de ser filler, é a minha opinião, mas agora vamos falar do episódio, porque foi muito bom e foi bem interessante. Mas antes de eu começar a falar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, porque isso vai ajudar o canal a crescer, eu vou ficar muito contente. Então conto com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, que estão ajudando o canal a crescer. Mas agora vamos falar de Black Clover, episódio de número 81. Uma das coisas que eu devo elogiar de Black Clover é a forma como eles ganham tempo, sério, isso é incrível. Tipo, tem Petito Korobá, tem introdução, tem abertura, ending, então eles vão ganhando tempo assim na obra. E o que acontece é que eles fizeram muito bem, porque lembra da cena final do episódio de número 80, não é mesmo? A melhor cena de Black Clover que fez a gente rever um monte. Então, o que acontece é que eles recolocaram essa cena nesse episódio, só que eles colocaram sobre outro ponto de vista, sobre a visão tipo do Asta falando Charming Senpai, dos enviem para lá, e foi isso que eu falei no vídeo passado. Lembra que eu tinha comentado que a forma como eles chegaram lá tão rápido na arena foi graças à magia da Charming, era o que eu desconfiava, e foi isso que aconteceu, a Charming enviou todos, e era o único meio deles chegarem antes que o Urangrus matasse o Fíraro.
Então eu achei que eles terem colocado sobre essa visão foi legal, porque é uma cena que a gente gostou de rever de volta nesse episódio, e foi sobre outra visão, foi sobre a visão do Asta chegando lá, e também mostra que o time do Fígaro tinha conseguido destruir o cristal, só que o Rangrus destruiu o cristal dele mais rápido, então, tipo, mesmo assim eles perderam. Mas foi legal porque foi uma cena que, tipo, eles reutilizaram, só que a forma como fizeram sobre outra visão ficou legal de assistir. Então, Black Clover arrasou nesse episódio. E temos um momento de tensão, um momento que o Uruk já fala: quer saber? Vamos matar ele. Eu já tô de saco cheio desse vice-capitãozinho mimado aí. E tipo, o Uruk, ele é aquele garoto assassino. Tipo, não se mete muito com ele. E daí acontece que o Magma só tá ali na pose como foi do episódio, falando: vai, levanta de volta essa mãozinha aí pra ver se eu não acabo com você. E daí temos o Asta. Eu só vou falar a frase que o Asta falou que fez o ego do como posso dizer? Do Rangrus acabar. Tipo, ir pro chão, ser destruído. Ele só falou isso. Você não é um cavaleiro mágico. Você não tem o que é preciso para ser um. Você sacrifica vidas. Você não é digno de ser um cavaleiro mágico. Tudo bem que algumas coisas eu acrescentei a mais, não é mesmo? Mas foi tipo isso que o Asta falou na cara dele. E isso mexeu tanto com o ego dele que ele já começou a lutar com o Asta ali, tipo, sem o Rei Mago ter dado permissão. E o Asta só usou a espada dele e cortou a magia. Então a gente viu que a pancadaria ia começar. E quem para os dois? Sim, o Rei Mago. O Rei Mago só fala: ô pirralhos, acalmem-se que o palco vai ser montado para vocês poderem quase se matar. Foi isso que o Rei Mago deu a entender. Porque o Rei Mago simplesmente fala que a semifinal vai começar. Tipo, a semifinal só ia após a outra luta que acredito que era das quartas de final. Então, a semifinal foi adiantada, porque ambos os times já tinham sido, como eu posso dizer, já tinham passado. O time do Asta já tinha, e o time do Rangrus agora já tinha. Então, eles já podem se enfrentar. Então, o Rei Mago decidiu deixar esses dois ir pra semifinal, e quem ganhar vai pra final, e o outro time que daí vencer vai para a final direto. Então, tipo, foi bem legal isso. Provavelmente vai ser Yuno versus Rangrus ou Yuno versus Asta. A gente vai ter que esperar pra ver como é que vai ser. Mas como eu tava falando, tipo, a frase que o Asta falou mexeu bem no ego do Rangrus. Então a gente vê que ia rolar solto a luta ali. O que acontece é que daí o Rei Mago parou, como eu falei. E a gente vê que há algo por trás. Por que ele tá sendo tão agressivo? O próprio esquadrão do Alvorecer Dourado falou que ele é arrogante, mas ele não é tão agressivo como ele estava sendo com o Asta. E daí é mostrado que ele pode estar sob um feitiço involuntário. Então vemos que ele pode estar sob ordem dos inimigos, sobre aquele sol da meia-noite, os olhos da meia-noite, o Byakuya. Alguma coisa assim, tá difícil de pronunciar ainda eles. Mas a gente viu que então ele tá sendo meio que involuntário. Tanto que daí é explicado o nível da magia, aquela magia com áurea negativa, sinistra, aquela magia escura, que eu posso dizer que ele usou contra o Fira no episódio 80. Então daí tá explicado por que a magia dele foi tão poderosa, porque ele está sendo controlado, então é um bom motivo. Só que se ele está realmente sendo e involuntariamente, a gente só vai descobrir no próximo episódio, como o próprio Rei Mago falou. O Rei Mago falou, a gente vai ter que ver se ele realmente é o traidor. Então por isso que foi o motivo do Royal Shiken ser feito também, para descobrir quem deles, dos Cavaleiros Mágicos, também era um traidor. Então vemos que o título de Rei Mago que o Jurios possui não é à toa, afinal ele montou esse Royal Shiken, o Royal Knights, com vários motivos, vários propósitos. Eu acredito que já foram apresentados 3 no momento atual do anime. Se você for ver, o primeiro é para enfrentar os Olhos da Meia-Noite, enfrentar esses inimigos poderosos. O segundo motivo foi para descobrir sobre esse traidor. E o terceiro motivo em específico, eu não lembro, mas eu acredito que a obra já apresentou. Então se você lembra de um desses motivos que o Rei Mago falou, porque ele tá formando esse grupo, me diga nos comentários que no momento atual eu não vou lembrar, mas eu acredito que foi de 2 a 3 motivos que ele montou esse Royal Shiken e esse Royal Knights. Para todo caso, eu já falei sobre o Rangrus, eu acho que foi interessante eles terem colocado isso, por mais que seja um personagem que já é meio arrogante, negativo, estar sobre um feitiço inimigo que faz com que ele fique mais agressivo, ou digamos que mais como um inimigo do que um aliado, foi interessante porque podemos concluir que ele se deixou ser cego pelo poder, seria uma forma de se dizer isso. Digamos que ele deixou se sucumbir, ele caiu na tentação de usar esse poder. Podemos dizer que foi isso, porque como é um poder involuntário, ele nem está achando que ele está com o poder de um clã inimigo, de inimigo do reino mágico.
Então podemos dizer que essa magia está sendo involuntária, só que está chegando no coração dele. E se ele já tem um coração negativo, é mais fácil dele possuir isso. Isso é só um ponto de vista, uma opinião minha. Mas já mostrou que ele é o traidor involuntário aí do Esquadrão Mágico. Para todo caso, tendo falado sobre isso do Angrus, vamos falar sobre o final do episódio. Afinal, foi um episódio bem rápido, porque digamos que eles focaram acho que 5 minutos em passado de um personagem importante. Então vamos falar sobre isso agora. O que eu tenho para falar é sobre o passado do Zora, tipo, que é o Zark. Como não falar sobre isso, como não ressaltar o ódio que ele tem por Cavaleiros Mágicos. Porque é um motivo justo. Eu não vou falar que ele tá errado, porque na visão dele a gente viu como é a escória dos Cavaleiros Mágicos. A gente viu como eles podem ser Kimochi Warui, horríveis, como gerar ódio de alguns, porque a gente viu que por serem Cavaleiros Mágicos, alguns se aproveitam do nome, do título, do símbolo, e às vezes não fazem nada. Então, tipo, ver que o Zora conheceu o pior lado disso e teve, digamos que essa raiva e decidiu se tornar, digamos que um justiceiro e enfrentar esses cavaleiros que nem são dignos de ter o título, é interessante. Eu acho que foi legal a forma como mostraram, a forma como ele falou na cara do Angrus que ele é o pior dos piores, ele não é digno, ele não é o cavaleiro mágico que o pai dele se inspirava, admirava. Foi muito interessante, porque vemos que o pai do Angrus decidiu tentar por 15 anos se tornar um cavaleiro mágico, não foi fácil. E além de tudo isso, após se tornar, ele morreu em batalha. Vemos que o companheiro assassinou o pai dele, um companheiro um cavaleiro mágico. Então, tipo, tudo isso não faz com que você consiga ter uma imagem positiva sobre eles. Então, eu não culpo o Zora de ter essa raiva. Tanto que a gente viu que aquele bonequinho que ele tinha, que o pai dele deu para ele, foi legal, porque ele decidiu estilizar a roupa dele e ser esse símbolo da justiça, que era o bonequinho. Então, eu achei que foi muito legal. Eu acho que foi uma das melhores partes de Black Clover, foi um dos melhores passados de personagem. Então, de longe, o Zora é um dos melhores personagens da obra, é um dos personagens mais fortes. Então, eu achei legal ver a figura que ele decidiu se tornar meio que um vingador, um justiceiro pelo que aconteceu com o pai dele, e ele só acaba com os Cavaleiros Mágicos que não são dignos do título. Então, foi bem legal isso. E daí vemos que acontece que o episódio acaba, porque o Zora só digamos que arma as armadilhas mágicas dele porque o Asta pediu, e o Asta, tipo, confia totalmente nele, porque para o Asta entrar na Kuroi Form dele, foi mostrado que ele sabe que ele pode entrar dessa forma quando ele sente uma dor enorme nos músculos, nos ossos dele, então mostra os efeitos colaterais quando ele pode reassumir essa forma. Além de mostrar também que ele só pode usar no momento atual 2 vezes por dia. Então pode ser que essa forma se torne perigosa com o tempo se ele não arrumar um jeito de tomar o controle total. Foi legal isso. E vemos que agora ele pode entrar, só que ele tem que concentrar o Ki dele. Então ele aproveita e pede para que o Zark, ou o Zora, melhor chamando, faça a cobertura para ele, arme as armadilhas mágicas. Então a gente vê que o momento que o irmão do Fígaro ia atacar com tudo, as armadilhas mágicas estão prontas. Então, tipo, acabou nessa parte, nesse clímax que a gente quer ver. Vai entrar, o Asta vai se transformar, vai defender, a armadilha vai ser suficiente. Então, tipo, deu aquela hype para o próximo episódio. Mas a gente vai ter que esperar agora o próximo episódio. Então era isso, meus queridos jovens e minhas queridas senhoritas, que eu tinha para falar sobre Black Clover, episódio de número 81. Foi aquele episódio tão empolgante quanto o 80, eles souberam colocar tudo de bom do 80 e fizeram o episódio 81 até ser melhor, sem sombras de dúvidas na minha opinião, porque o episódio 80, eu falei, foi o melhor de Black Clover. Só que o 81, digamos que deu continuação, então foi tão bom quanto o 80. Mas isso é só minha opinião, ambos são bons, ambos são os melhores na fase atual, no momento de Black Clover. Foi o episódio que fez eu ficar mais empolgado com a obra. Então, sobre o Fígaro, você deve estar se perguntando, ele está em estado grave, ele está quase morto e todos os companheiros estão tentando mandar energia positiva, estão falando sobre o Asta, e a gente viu que ele está sob cirurgia mágica lá daquele médico mágico, então vamos ver se ele vai conseguir ficar bem. Para todo caso, a gente viu sobre o Yami. Essa foi a parte cômica do episódio. O Yami foi a parte cômica do episódio e do Petit Korobá, porque a gente viu que ele estava no Golden Time dele e ele quase matou o Burra, porque um cavaleiro mágico teve que levar o Burra de volta, digamos que para como eu posso dizer, pro campo, para a arena, pra semifinal começar. Então foi uma parte bem divertida. O que acontece é que a gente não sabe se o Yami sabe da situação do Fígaro ou se ele preferiu não ir mesmo na arena. Então isso a gente ainda fica em dúvida. A gente só vai descobrir com o decorrer do tempo, porque alguma hora ele vai saber o que aconteceu. A gente viu que no Petit Korobá ele estava falando sobre os Golden Time dele, porque ele estava falando qual o momento que ele se sente mais tranquilo. Então foi bem divertido essa parte.
Então, foi mais isso o episódio, e acho que era isso que eu queria ressaltar, falar o que eu gostei, o que eu achei. Quero saber sua opinião nos comentários. Se você quiser compartilhar o vídeo, dar like, comentar o que você achou, sempre será bem-vindo, vai ajudar o canal a crescer, principalmente se você ainda não é inscrito, e se inscrever, eu vou ficar muito contente. A você que é inscrito, muito obrigado por estar vendo o vídeo, por comentar, por dar like. E se a sua pergunta é, o que podemos esperar para o próximo episódio, Haru? Então, para o próximo episódio, minha querida, meu querido jovem, esperemos o filler. É isso, me dói dizer porque eu ia falar sobre a continuação, o que a gente pode esperar da luta, só que a gente vai ter um filler antes, então vamos falar sobre isso. A gente vai ter que esperar um episódio que vai ser um episódio cômico, vai ser um episódio omoshiroi, ele vai focar mais em diversão, ele não vai ser tão interessante, um clima de ação assim como foi esses. Vai ser um episódio para acalmar a gente e provavelmente, como eu disse, vai ser de 1 a 2 fillers. Então, digamos que não vai ser mais que isso, na minha opinião, mas vamos ter fé, vamos ter esperança que é só semana que vem ter esse episódio da Charmy, o especial dela, que é uma personagem legal, eu gosto bastante dela. Então vamos ver o episódio daí da semana que vem, a gente se diverte e daí a gente conversa, pra daí a gente poder ver se vai ser o desfecho daí da luta no próximo ou não. Mas o próximo episódio é Charming e a gente vai ter que conversar sobre esse. Mas para todo caso, muito obrigado se viu o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, mata né!